Olá, meus irmãos, uma excelente noite para você e sua família. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja em seu coração, esteja sobre a sua casa. Que alegria estarmos juntos mais uma vez com o programa A Bíblia e a Família. E queremos iniciar a nossa programação fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, bendizemos o teu santo nome, somos agradecidos pela bondade por nos permitir estar aqui e aprender um pouco mais da sua palavra. Pedimos que a tua bênção alcance as famílias que estão assistindo esta programação. Que a mão poderosa do Senhor os abençoe nesta oportunidade. Permaneça conosco. Em nome de Jesus fazemos esta oração. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, com muita alegria estamos juntos. Programa A Bíblia e a Família, e você sabe muito bem que este programa faz parte da programação da Igreja de Deus em Santa Rita, na Paraíba, esta igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E nesta noite, mais uma vez, estamos juntos para aprendermos a palavra de Deus, sermos edificados pelo poderoso livro de Deus. E queremos, com muita alegria, nesta noite, ouvir a palavra de Deus através do nosso professor Givanildo Tavares. Temos o prazer de convidá-lo e ele sempre à disposição para nos atender. Está aqui mais uma vez conosco, o professor Givanildo Tavares. Seja muito bem-vindo ao programa Bíblia e a Família. Muito obrigado, caríssimo Josimar, que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, no coração de cada irmão e irmã que está aqui nos acompanhando. Você que é um telespectador assíduo deste programa, que tem acompanhado toda a exposição da Palavra de Deus a cada semana, a Bíblia e a família. Nós cremos e lutamos para mostrar que é uma fundamentação da parte de Deus que está inserida nas Escrituras, que se nós pautarmos a nossa vida nesses princípios, e certamente que teremos uma família melhor, com menos problemas e com mais soluções. Que bênção! O professor Givanildo tem sempre a alegria de cooperar nessa obra e mais uma vez está conosco. Meu amado irmão, nesta noite nós temos algo especial para nós, para a nossa família, para a sua família. Queremos, nesta noite, fazer a exposição da palavra de Deus e com um tema que tem tudo a ver com nossa. O tema proposto para essa programação é Em Defesa da Herança Família. E nós queremos fazer a leitura de um texto que representa muito bem esse tema. Vamos abrir a Bíblia, por favor. Você que tem o exemplar da Bíblia Sagrada, abra primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura do verso 1, do número 4. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote. O Jezreelita lhe falara, quando disse: Não darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Meus amados, esses primeiros 4 versos desse texto, desta história linda que nos ensina e nos ensina muito. O professor Givanildo Tavares tem sido usado por Deus através da exposição da palavra de Deus. Hoje tem essa tarefa de nos abençoar com esse tema.
defesa da herança familiar. E antes de nós ouvirmos a exposição da palavra de Deus, gostaria de fazer menção de você que está nos assistindo. A nossa igreja tem esta programação, outras programações também, e são programações para abençoar a sua casa. Então, por favor, direcione, compartilhe este vídeo para mais alguém, para mais uma família, para um amigo, um irmão, um parente, para que a família dele também possa ser abençoado. Eu te faço esse pedido. Vamos lá, professor Givanildo Tavares, nós temos um texto para que o senhor possa fazer a exposição, você vai entender alguns princípios, e eu gostaria de perguntar logo de início, professor, quais heranças familiares que são tão dignas assim de nós lutarmos por ela? Caríssimo Josimar Deoclésio, é importante refletir sobre essa questão da herança familiar, principalmente no contexto que temos nesse texto aqui, sobre Nabote e Acabe, pois de herança falamos daquilo que os pais eles acumulam para os filhos. O apóstolo Paulo diz que não são os filhos quem tesouram os pais, mas os pais para os filhos. Então, é uma regra e já é uma tradição comum. Você constrói bens, valores, mas você não pode levar. Ok. Se você gera filhos, é lógico que a sequência é que eles se apossem futuramente, né? Então, aquilo que você constrói com sua esposa vai terminar ficando para seus filhos. Sim. E assim sucessivamente. Todos os bens, eles dão continuidade dentro de uma herança familiar. Seja os bens, os imóveis, sejam veículos, sejam valores morais, espirituais, são aquilo que você constrói e está dentro do seu espaço de vivência, da sua realidade, que muitas vezes alguém precisa dar continuidade. Dar um exemplo aqui, hoje, o neto de Ariano Suassuna, liberalista, famoso dramaturgo, paraibano e pernambucano ao mesmo tempo, nasceu da Paraíba, toda uma vivência em Pernambuco, luta para passar para frente tudo aquilo que o seu avô deixou como herança cultural, os valores, a memória, a interpretação da que o avô fazia, e luta para levar à frente. Então, ele tem um canal só para isso, em nome do avô, mas ele é o porta-voz dessa cultura, da continuidade daqueles valores que ele entendeu que foram defendidos por seu avô. Sim. Então, esse é um pequeno exemplo que podemos dar do que uma herança. É bem verdade que o seu avô deixou riqueza para os filhos e dos filhos para os netos. Mas esse neto entende que esse valor é um bem dessa herança cultural que vem do avô que ele precisa levar à frente. E ele batalha toda a sua vida em cima disso hoje. Então, para se construir uma herança, você tem que começar a batalhar, você tem que lutar na vida, construir valores. E o dono da terra é Deus. Sim. O dono de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela há. Então, tudo pertence a Deus, ele dá a quem quer, distribui com quem ele quer. Essa palavra herança, muitas vezes, é chamada de sorte. Sorte, ok. Sim. Será distribuída a sorte, ou a herança, ou a porção, ou o quinhão. E Deus, ele decidiu dar a terra de Canaã ao seu povo por herança. Sim. Começa por aí. Quando, livro do Gênesis, capítulo 15, Abraão está preocupado porque Deus tem lhe dado riquezas, bens, mas não tem lhe dado um filho, que será o seu herdeiro. O herdeiro é o que herda a herança, Ok. é o que recebe a herança, né? Então, Deus aparece para ele e manda ele contar as estrelas, ele não pode, disse, assim será a tua herança. E
Deus vai dizer para Abraão, capítulo 15, versículo 7, ele está peregrinando na terra de Canaã, ele é um forasteiro, ele não faz parte, ele veio de outro país, de Ur dos Caldeus. E em Gênesis 15, 7, Deus diz assim: disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Então Deus disse que daria aquela terra como herança. E 430 anos depois, Deus entregou a terra como herança à descendência de Abraão. Então, Deus disse que aquela terra não poderia ser vendida. Se ele a entregou ao seu povo, as 12 tribos, dentro das 12 tribos, eles poderiam passar como herança para os filhos, mas não vender. Ok. O que acontecia? A lei de Deus, que foi registrada na lei, esse princípio, e está escrito em Deuteronômio também, e os números também registra sobre a lei da terra, e que você podia arrendar a terra. Arrendar, ok. Arrendar. É locar a terra para que alguém tome conta. Por exemplo, se você sair daquele espaço, daquela terra, for para um lugar, você pode arrendar com alguém. Quando voltar, você vai a pessoa que trabalhou na sua terra, mas vai resgatá-la. Sim. Nós temos um caso clássico que é Noemi e Ruth, e quando voltam à sua terra, ela não tinha condição de pagar a pessoa. Então, precisava de um parente com condições que resgatasse, fosse o resgatador. Perfeito. Então, é assim que acontece. Mas uma herança não poderia ser vendida, porque foi uma herança do Senhor que passou para Israel, e agora cada tribo teria a responsabilidade de passar a herança para os seus filhos perpetuamente. Mas não poderia ser negociado ou vendido. Então, a gente vê, no caso, antes da lei, Jacó e Esaú são herdeiros de Isaac, que tinha sido herdeiro de Abraão. Tinha muita riqueza, que a Bíblia diz que Abraão era muito rico, que estava em foco. E nessa distribuição da riqueza, havia a posição de alguém que ganharia a porção dobrada, que era o mais velho. Sim. O que está em pauta na lei da herança. Ok. Além ele recebe uma posição privilegiada que lhe dá a porção dobrada da herança. O profeta Eliseu, ele pede ao profeta Elias, antes de subir para o céu, que lhe dê porção dobrada da herança do Espírito, que é porção dobrada espiritual. E Elias, o que Elias vai deixar para o seu filho, que é ele tem uma escola de profeta, ele chamava meu pai, né? Então, como filho, ele tinha direito a uma herança, e ele quer a porção do primogênito, que Elias tinha outros filhos profetas antes de Eliseu, mas Eliseu quis ser tratado como primogênito. Né? Me dê a porção dobrada, já que ninguém pediu. Né? Ele queria essa herança, esse valor para ele. E a gente encontra aqui no texto de primeiro livro dos Reis, capítulo 21, alguém bem posicionado que recebeu essa herança do pai dentro da terra de Canaã, na região do noroeste, onde fica o Vale de El, junto a um topo montanhoso que tem um grande vale, havia a cidade de Jezreel. E ao vale e a cidade de Jezreel. Essa terra ali, ela é um tanto fria, fértil, porque tem o vale, tem as colinas, e quando tem o mar Mediterrâneo ao oeste, vem aquela frente fria. Ao norte tem o Hermon, as montanhas da Galileia. Então, a região de Gisele é uma região privilegiada. Uma plantação lá de vinhas muito próspera, nas áreas altas. E justamente um homem, ele cultivava, tinha suas vinhas, e deixou como herança para seu filho Nabote.
E eu quero acreditar que ela é tão frutífera para ele naquela Uhum. região, para o pai de Nabote, que ele decidiu agradecer a Deus, batizando o filho frutífero com frutas, Nabote. Ok. Nabote quer dizer frutífero, ou quer dizer, alguns traduzem fruta, mas é muito mais de frutífero, que dá, é a ideia, era sempre que você tinha uma boa colheita, nasceu um filho naquele momento, ligar o nome do filho Ok. algum acontecimento. Os nomes eram muito circunstanciais, dependia de alguma coisa que acontecia. E ele tinha votos, né? E naqueles dias, a monarquia de Israel era a monarquia dividida, reino Sim. do norte e o reino do norte está na casa de está na mão de Acabe, que é filho de Omri, Uhum. os Midas. E Acabe é um rei que assumiu o trono e, de imediato, ele fez algo que era contrário a Deus. Porque uma das questões da herança, dos valores que havia em Israel, é que tudo era pautado pela lei do Senhor, a palavra do Senhor. Os valores de uma família, de uma tribo, de um clã, de um povo, tudo estava pautado na lei do Senhor. Nada deveria ser construído, vivenciado fora da lei de Deus. Sim. Então, Deus entregou a sua lei a Moisés e os livros foram revelados para que eles tivessem direção através do texto escrito, que é a voz de Deus para o seu povo, além dos profetas entre eles, para conduzir aquilo que está revelado na lei, mas eles precisavam ter uma vida fundamentada na lei de Deus. E uma das questões que foi levantada na lei de Deus era a questão de, entre as tribos de Israel, se Zelofeade, Sim. 5 filhas. as filhas de Zelofeade, elas receberam a herança do pai, mas elas tinham que casar. A preocupação é, quando ela casasse com alguém de outra tribo, essa herança passava Só para para outra outra. tribo. Uhum. Então, aquela tribo perderia aquele que tinha a sorte. Então, eles foram discutir isso com Moisés, que estabelecesse uma regra para que se casasse dentro de casa, ou seja, na mesma tribo, para que a herança não fosse contada para outra tribo, né? Manter-se a riqueza daquela tribo ali, os valores daquela tribo, ou seja, de tribo para tribo, até isso influenciava. Então, se você casa com alguém de outro povo, a tua herança pode ser para outro. Sim. E nesse caso, né, professor, pelo fato de Zelofehad não teve filhos homens, Isso, a própria herança, né? ia perder. Aí as moças, 5 filhas, fizeram o requerimento diante de Moisés, foi aceito por Deus, mas com essa condição de se casar com a própria tribo. Que aí já foi uma preocupação local, Uhum. que essa herança que era grande de Zelofeade ia ser levada para outra tribo. Exatamente. Então, o valor da herança aí que está por trás, Exato. né? Então, nós estamos discutindo o valor de herança. É, Nós precisamos entender porque as isso. moças poderiam dizer, eu vou me É, casar, eu vou é, ser feliz, é, e é, na realidade elas tinham esse, e o próprio clã, a tribo, saíram em já defesa, né, ficaram dessa. preocupadas com essa ideia, porque a herança seria transferida agora para Uhum. Perfeito. então, Acabe, Muito bom isso. ele no capítulo 16 do 16. primeiro livro dos Reis, 16, diz que Acabe, ele reinou por 22 anos, versículos 29 e 30, vai dizer assim, 30 e 31. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou
que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, que são pecados de idolatria, pecados de violência, os pecados de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a culto a Baal e a adorá-lo. Veja aonde Acabe se meteu. Comprometendo a herança de Israel e recebendo valores de fora agora, e tudo começa no casamento. Sim. Na constituição familiar. Então, a construção de uma herança, ela se dá, o casal que passa para os filhos, é na construção da própria família, na constituição desses laços. Sim. Acabe já começou casando com a filha de um rei pagão fora da comunidade de Israel. Pessoas que tinham valores diferentes, visão diferente, Sim. culto diferente, princípios diferentes, um olhar e uma consideração diferente para aquilo que você recebeu. Sim. E aí ele investiu nesse casamento. Então, nós temos aqui, nesse capítulo 21 do primeiro livro dos Reis, a representação de duas famílias, a de Acabe e a de Nabote. Nabote é o filho herdeiro, Acabe também é um filho herdeiro, só que Acabe está bem posicionado, é rei. Acabe está na linhagem real, está na monarquia, na pirâmide. Ele é o monarca, ele é o soberano. Está casado com a filha de Etbaal, rei de Sidônios, Jezabel. Tem o poder, tem a riqueza. E como rei de Israel, ele tinha uma casa real, um palácio em Samaria. E tinha outra casa que era muito comum, os reis, eles têm mais de uma casa, que é a casa de verão. Quando Samaria fica muito quente, então ele vai para a região mais fria, para a sua casa de verão, na região fria, que é Jezreel, que está no topo das montanhas, numa região mais localizada, mais refrigerada. E ele está justamente na sua casa de verão, em Jezreel. E o texto diz, algum tempo depois, um incidente envolvendo uma vinha. O incidente tem a ver com uma vinha. Mas por que a vinha? Ela é herança. Essa vinha, ela pode ser pequena, ela pode ser simples, ela pode não ter tamanho valor para alguém de fora, mas ela fala atenção e diz o texto sagrado, ela pertencia a Nabote de Jezreel. O texto começa a dizer que a vinha é posse de Nabote. Ela pertence a Nabote, pertence a dele. E por que essa vinha é de Nabote? Ele a comprou, ele a plantou. Como foi que ele adquiriu essa vinha? De onde vem essa vinha de Nabote? E a vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Ou seja, está numa localização privilegiada, que o palácio do rei está ali, do monarca, o rei da nação. Acabe tinha dito a Nabote, Acabe olhou para a vinha e se apaixonou pela vinha de Nabote. Acabe era rei, ele tinha muitas plantações, uma riqueza imensurável. A lei da monarquia exigia
um tributo de 10% do melhor que alguém plantasse para o rei. Ou seja, havia o dízimo que era no tabernáculo para a manutenção dos sacerdotes e havia o dízimo monárquico também. Está escrito no primeiro livro de Samuel. Sim. Só que é considerado um tributo para o rei, mas o melhor era tirado e enviado para o rei. Então, a goza dos melhores privilégios que se possa pensar, que se possa desejar. O erro de Acabe é não se considerar Deus. O erro do rei Acabe é não considerar os princípios divinos. Ele age, ele vive de acordo com a sua vontade, e assim ele constituiu família embasado em seus princípios, valores, ou seja, nos seus interesses políticos de fazer alianças com outras nações pagãs para tirar proveito na troca de mercadoria, né? A gente vê que Salomão, ele nessas alianças, ele recebeu as filhas dos reis. Sim. O resultado foi desastroso, que terminou dividindo o próprio reino, já Sim. gerou uma consequência drástica para a nação. Mas a Bíblia mostra também dos benefícios do comércio livre que ele teve de receber do rei de Tiro e Sidom, as madeiras, homens com mão de obra para investir na construção do templo, um bom arquiteto que ele teve lá. Então, havia esse jogo dessas alianças políticas que existem até hoje para trazer benefícios de cultura, de mercadoria. Salomão colocou 20 cidades para o rei de Tiro e Sidom a seu dispor, com nas cidades da Galileia. E o texto nos diz, no capítulo 21 do primeiro livro dos Reis, dê-me a sua vinha para eu usar como horta. Ou seja, Acabe não está interessado Nabote pelo fruto dela. Ele quer destruir a vinha de Nabote e fazer uma horta. Mas a vinha e eu quero usar como horta. Esse local aqui está bom. Então, o interesse não foi pelo fruto que a vinha de Nabote dava, porque o propósito de Acabe é transformar numa horta. Sim. Eu vou plantar tomate, cebola. Sim. Né? Quer dizer, essa vinha tem. O que eu estou interessado aqui é o terreno, É o o terreno. local. Porque está próximo da casa dele. Está próximo aqui do meu. Então, ele, ele disse a Nabote: dê-me a sua vinha. E como é que dá que fica ao lado do meu palácio? Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor. Ou seja, o rei tinha vinhas, vinhedos, Sim. que produziam uvas bem mais suculentas, talvez, mais. E a proposta dele é dar uma vinha melhor a Nabote. Parece que era uma proposta perfeita, né? Era uma proposta Para perfeita, alguém né? Para quem está em busca de interesses, de vantagens na vida, é a proposta. Então, uma proposta dessa, ela vem, você vai me projetar, vai mudar de vida. Então, havia um interesse aqui por trás. Aí eles, ou se preferir, seja qual for o seu valor. Então, as propostas que chegam para Nabote, qualquer um que esteja interesse em ganhar alguma coisa na vida, o que significa essa vinha? O rei está querendo comprar, o rei diz que paga, o rei troca. Estava uma porta aberta para Nabote
diante de um momento aí para que ele prosperasse na vida, mas ele só tinha que abrir mão da sua vinha. A única coisa que ele tem que fazer é abrir mão da vinha. E a resposta é essa. Nabote, contudo, versículo 3, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Que estava naquela vinha para Nabote era algo mais do que valor econômico, algo mais do que ouro, do que prata, algo mais do que algo mais do que qualquer coisa que exigisse do rei ou que ele sentisse falta. Aquela modesta vinha, que ele não viu nada demais, a não ser um espaço para fazer uma horta, mas o que Nabote via, sentia, com aquele pequeno espaço, com aquela vinha, excedia qualquer tipo de valor, muito mais do que a honra do rei, muito mais do que os valores que o rei queria pagar, muito mais do que o novo terreno e a vinha melhor, na pretensão do rei, que uma vinha melhor. Nabote nada disso tem mais valor do que a vinha que ele recebeu de herança de seus pais. E como Nabote é uma pessoa, você sabe que Deus deu a seus pais aquela bênção e que ela foi transferida para ele, que por modo ela estava dentro da vontade do Senhor. Porque a resposta dele é: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Que acabe ou escuta da boca de Nabote é que essa vinha não tem valor. Esta vinha é inegociável. Esta vinha é intransferível. Porque ela é herança dos seus pais. O valor da herança familiar. E quando você percebe que aquilo que você recebe de seus pais são inegociáveis. E havia o valor do Pai maior que Deus entregou a terra por herança. E entregou a cada tribo, a cada povo, a cada família. Isso era cultivado e passado na formação das crianças, na sua consciência. Isso aqui é a herança do Senhor, meu filho. Se foi o Senhor que nos deu, isso aqui nós vamos preservar. E você deve passar para seus filhos esses valores. Você precisa dar continuidade. Você precisa passar à frente esses valores que o Senhor nos entregou essa terra. O Senhor entregou, nos deu por herança essa terra. E nós precisamos preservá-la. Sim. Professor, antes de eu continuar, abre-se aí um princípio tremendo para os pais. Essa responsabilidade de colocar no coração, de colocar na mente dos filhos essa importância. Sim. O senhor falando aí, fica muito claro isso, essa pais. responsabilidade dos E pais. transferir os valores para os filhos. Não se trata apenas de pensar no terreno. Sim. Porque a gente vê que não é só a ideia. Ele começou com Deus, o Senhor. Tem que reconhecer que há princípios que vêm da parte do Senhor, que Ele nos dá como herança, que precisamos legar para os nossos filhos e ensiná-los a guardar, Exatamente. a transferir, a preservar esses valores. Feliz do pai e da mãe conseguir inculcar no seu filho, plantar no seu coração a semente da herança do Senhor, dos valores
os valores da promessa, os valores da esperança divina, que possam saber e defender que a fé em Deus, a obediência à sua palavra. Você imagina um filho que não reconhece a Bíblia como a palavra de Deus? Nunca deu reverência, respeito às coisas sagradas. Um filho que não aprendeu a cultuar, Isaac aprendeu a cultuar com Abraão, sabendo quais os princípios do culto, se tinha cutelo, se tinha fogo, se tinha lenha, se faltava cordeiro, a ponto de exigir do pai, estou vendo a harpa. Não estou vendo a Bíblia. Não estou vendo a Bíblia. Então, já sabia distinguir o culto. Quer dizer, ele aprendeu, ele absorveu, são princípios de uma herança, sabe, que ele vai levar à frente esse padrão. Eu já vi, professor, crianças puxando a camisa do pai e pai, cadê a minha oferta? Querendo participar do culto. Ele entendendo né? que aquilo faz É uma parte. coisa tão simples, mas está na representação. E os filhos precisam participar, precisam estar envolvidos. E é muito mais do que você deixar a casa, não é importante o abrigo, é muito mais do que deixar oferecer conforto, é muito mais do que oferecer um veículo. Sim. Os valores que estão plantados na mente, no coração, que podem ser levados à frente. O livro de Provérbios diz: ensina a criança no caminho, o caminho da justiça, o caminho de fazer o que é certo. Então, ele está falando sempre, livro de Provérbios, usa a palavra Sim. como sendo o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da justiça e da injustiça. E a ordem para os pais é ensina a criança no caminho que deve andar, que é o caminho do justo, a vereda do justo. E quando ele, às vezes a pessoa se apega a isso e acha que esse caminho é levar para a igreja, é o caminho da igreja. Isso faz parte dos valores, mas é o caminho da justiça que ele está mostrando no livro de Provérbios, que é o caminho do sábio, o caminho da prudência. Sim. Então, nós precisamos dar esses valores para os filhos, deixar isso como um legado. Ainda que no momento ele não queira copiar, mas ele vai saber que Sim. esses princípios. E lá na frente ele vai sentir falta quando ele se tornar pai, mãe. Eles saberão o que significa isso, quando da realidade, quando se materializarem os seus sonhos, que ele vai sentir falta de aplicar valores, vai sentir falta do peso daquela responsabilidade que lhe foi inculcada, que foi implantada. Essa herança, eu não lembro agora qual salmo, na casa dos 80, 84, deixa-me ver se é, diz assim, não é o 84. A gente vê que quando o anjo aparece para Gideão, o trigo dentro do lagarto, os inimigos midianitas que estavam saqueando tudo, e ele tem uma preocupação. Ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aí o anjo vai dizer: escolheu para que 78 Salmo. 78, acho. 78. Ele vai dizer que foi escolhido para libertar o povo de Deus, os midianitas. Eles, se o Senhor é conosco, por que nos viu? Onde está aquelas histórias que nos contaram os nossos pais? Sim. Que o Senhor fez isso e aquilo, e agora estão vivendo nesse estado de miséria, né?
Ele não conseguia ver que aquilo era simplesmente a punição de seus pecados, Sim. da sua rebeldia, da desobediência ao Senhor. Agora chegou o momento da misericórdia, que Gideão é um remanescente daqueles que estão com o coração no Senhor. Sim. Como diz aqui o povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Esta parábola, abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E o verso 5 diz: ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados, e a ensinassem aos seus filhos. Era um dever passar os valores, a história e os princípios do Senhor como herança. E Nabote, ele recebeu tudo isso e ele está tão convicto que aquela modesta vinha, que o rei paga o que ele quiser, oferece o que ele desejar, uma vinha melhor, contanto que não seja aquela mais dele. E ele rejeita simplesmente por isso. O Senhor me livre de dar a herança dos meus pais. A convicção que ele recebeu algo de um valor incalculável, intransferível, que ninguém pode tirar dele, e ninguém pode, a não ser que a morte o separe. Ele está disposto a viver até a morte com a herança de seus pais. Está disposto a viver. Nós precisamos legar para os nossos filhos valores, princípios, passar uma herança, a herança da fé, a herança dos valores cristãos, a herança dos princípios de Deus para os nossos filhos. A herança não é só bens materiais, são valores imateriais, são valores que estão além daquilo que é visível e palpável, são valores que estão na alma, no ser, no coração, na vida, valores que eles possam levar à frente e passar para os seus filhos. Muitas vezes não vai deixar nada para os seus filhos em termos de bens materiais, mas deixar um legado e um valor que muitos milionários não conseguem deixar para seus filhos. O camarada é um milionário, mas o seu filho é um desobediência. O seu filho abusou tanto da liberdade e do prazer, foi um escravo das drogas, da prostituição, e não aprendeu a valorizar a família, não tem estabilidade. E veja que É uma consequência, isso é uma consequência. Lembrei-me do texto de Juízes, no capítulo 2, o versículo 10. Uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. e nem os seus filhos. E É a uma consequência foi é uma consequência, vamos dizer assim, já como regra, como uma regra. Isso vai se repetindo na história, porque muita gente acha que a herança são apenas os bens materiais, né? A quantidade de terras, de bens, os edifícios, mas existe um edifício que precisa ser. Existe um terreno que precisa ser cultivado, que é o coração da criança. Essas sementes, esses valores, e também precisa ser exemplado na vivência, porque a melhor maneira de passar é exemplando na prática, na forma de tratar a esposa, na forma de tratar o esposo, para que os filhos vejam, na forma de mostrar respeito e consideração pelo próximo, a forma de conversar ao redor da mesa. Então, a maneira como nos comportamos, a maneira como tratamos o outro,
a maneira como mostramos respeito pelo ser humano, a vida, a maneira como tratamos as autoridades, as lideranças, a maneira como tratamos os mestres, os professores, a maneira como tratamos as pessoas mais simples, o mendigo na rua. Tudo isso é uma forma de ensinar os nossos valores, a maneira como tratamos o valor da vida, quando pensamos somente em nós mesmos e só valorizamos o que temos e o que está à nossa volta, e o que interessa somos nós, e nós mesmos. E que for para eles não interessa o resto. Então, é um legado que você está passando. E nós encontramos aqui na Bota um posicionamento com essa vinha que abalou o monarca. O homem mais poderoso de Israel está sendo abalado por um pobre homem com uma modesta vinha. Porque pela primeira vez Acabe se sentiu pobre. Não teve condições de comprar a vinha de Nabote. Com toda a riqueza, com todo o seu poder, com mais de 70 filhos. Acabe. Tinha muitas mulheres, gerou muitos filhos. E com seu palácio de verão, outro palácio em Samaria. A Bíblia diz, e a arqueologia já comprovou, que em Samaria foram encontrados de marfins, né? Estruturas de marfins, coisas preciosas, caríssimas. Toda aquela glória de Acabe agora é a resposta de um homem simples, uma simples vinha, que Acabe nem se interessou pela vinha, mas pelo terreno para fazer uma obra. Acabe escuta aquele não daquele homem, talvez foi a primeira vez que ele recebeu um não na vida, como rei, a primeira vez que Acabe recebeu um não como rei, bem provável, sem merecido. Foi isso que frustrou tanto Acabe. Se sentiu pobre, se sentiu agora envergonhado, porque ele não tem condições de obter o que ele quer. E ele sabe que o valor que foi colocado em pauta aqui são valores familiares, a herança dos meus pais. Eu sei o que passou na mente de Acabe quando chegou em casa, o que estou dando aos meus filhos. Será que o filho seria capaz de por conta da herança dos pais? Dar um não ao soberano, que seria, quem sabe, se esses pensamentos não passaram na cabeça de Acabe. Será que os meus vão dizer não a melhor proposta que vier? Eu conheci um advogado que um dia ele partiu para cima de um homem aos gritos e atraiu a atenção de todos. É que aquele homem era um cliente seu que pressupôs que ele estaria lesando a mãe dele. E o advogado disse que a honra dele ninguém mexia. No entanto, esse mesmo advogado me convidou a sua sangue, e a primeira coisa que ele fez quando me chamou para uma revista de exposição que uma mulher famosa, uma cantora, tinha feito as suas fotos, vendido a sua imagem, e ela era muito famosa, era uma cantora de um. E ele sentei na mesa na frente dele, e ele me chamou ao seu gabinete e empurrou a revista para mim. Quando eu vi, ele disse, ela é demais. Eu disse, eu não preciso disso, doutor, eu sou casado. E depois eu vi com a imagem que traria satisfação carnal do filho. E eu devolvi para ele. O segundo, ele pediu para mim alterar um documento para ele. O homem que parecia ser tão nobre, e fiquei frustrado com aquilo. Eu disse, eu não faço isso para você. Que é certo, que é errado. Então, são valores que você leva para frente. Mas se é uma pessoa que tem uma formação, é uma pessoa que tem um nome, mas o que ele está me pedindo compromete os meus princípios, os meus valores, aquilo que ele recebeu dos pais, não dá para transferir. E isso estava cultivado na mente do Acabe, deu meia volta, Acabe não tinha o que defender. Tem muita gente que está ostentando uma posição da humana, mas não tem honra por trás, não tem valores por trás. Imagina, pessoas que chegam a posição da imposição da força. Por isso que Maquiavel fala que chega a não ter nenhuma competência. Aquele príncipe que chegou a ter muita violência para todo mundo. Outro príncipe que chegou para todo mundo, fez alianças, ele não tinha gerado de. Ele vai falando dos tipos de príncipes.
E há aquele príncipe que chegou a Deus, de homem simples, camponês, que defende a sua vinha porque a sua herança ficou aborrecida. Que pena que nós não temos tempo suficiente de vermos no final. Agora, nós falamos da expressão, como o senhor disse aí, do príncipe, teve príncipe violento, mas tem a dívida. Se tem capacidade para suportar aquilo, para que se tenha não, E o que a gente aqui e Jezreel disse era, não te darei a herança dos meus pais. E isso martelou para cá, foi tão forte, que não tinha mais com a intenção de plantar uma horta, naquele dia, que existia a luz, que aquele dia foi poder político, foi riqueza material, mas não uma herança que recebe a ponta da vida, que não tocaria por nada. E ele escutou da boca de Nabote, isso é essa maligna. Deus decretou que ela seria morta. Que os cães lamberiam o sangue de Jesus. Mas, de certa forma, Nabote se foi, se apossaram da vinha, mas não a coração de Nabote. Então, nós vamos deixar um legado para os nossos filhos, que não tem nada de mostrar naquelas situações. Fica aí a pergunta. Professor Givanildo, nós chegando no final, eu quero agradecer a Deus, a nossa igreja, por esse projeto, para seguir e cumprir nosso papel na construção, mudança. A palavra de Deus ela é refúgio, ela é fortaleza. E nós precisamos dessa sombra, desse caos, desse mundo, precisamos de uma coisa segura, firme, sólida, e esta coisa é a palavra de Deus. E possamos dar à frente das nossas famílias, essa herança, de meu Pai, possuir por herança o reino, Vamos terminar agora a nossa programação, mas eu preciso fazer um comunicado. No mês de maio, da família aqui na nossa igreja, no Templo Sede, com uma programação riquíssima para a qualificação da nossa família. Durante os próximos programas também nós faremos menção desse congresso tão esperado, e com certeza nossa família, eu, você, você já é nosso convidado. Nós vamos fazer uma oração, mas queremos dar um abraço para os nossos outros, a sua esposa participando com a sua pessoa. Vamos orar, aproveitar o professor, Givanildo vai fazer essa oração, terminando as programações, essa programação, a Bíblia, a família, o ciclo de oração, às quintas-feiras, às 15 horas. Então, é um canal que mais oportunidade de compartilhar a tua palavra, Senhor. Isso já seja com sementes frutíferas. Peço nessa hora, nesse momento, por cada representante de família que está nos assistindo, que possa todos viver nesse recado pela tua palavra, para defendermos, Senhor, a tua herança, o teu legado, os teus valores e princípios. Sejam abençoados todos, que a tua vida